nós temos novas informações a respeito da investigação do idoso que foi morto em uma mansão, bairro Nobre aqui de São Paulo. Agora, imagens de câmeras de segurança ajudam a polícia a identificar os suspeitos que trabalhavam bem perto da mansão do idoso que acabou morrendo. Letícia, quais são essas novas revelações? Tiago, a Polícia Civil DEIC aqui de São Paulo chega cada vez mais perto da conclusão de que foi um crime muito bem arquitetado, apesar de também demonstrar um grande amadorismo. Isso porque 2 suspeitos de serem os executores deste crime já foram identificados pela polícia. Um deles já foi localizado e preso, inclusive, Rafael Conceição. Um detalhe que chama muita atenção e que vale a pena a gente destacar aqui no Balanço Geral, Tiago, é que o Rafael, quando chegou aqui no DEIC, trazido por policiais, ele negou o crime, negou a participação, disse que de fato trabalhava em uma obra do lado da residência onde o idoso de 77 anos foi torturado e morto, mas disse que nem o conhecia e não sabia detalhes da vida dele. Essa versão já foi derrubada pelos policiais civis da equipe de investigação aqui do DEIC, porque o aparelho celular de Rafael Conceição foi identificado na obra durante o dia do assassinato, sendo que, de acordo com funcionários dessa obra, que fica bem ao lado da residência do idoso, disseram que ele não foi trabalhar. Então, essa hipótese é de que, de fato, ele teve a participação. Agora a polícia tenta entender se ele foi de fato um dos executores ou se ele teria sido um mentor deste crime. Agora, um detalhe também que vale a pena a gente citar, Tiago, é que quando eu fui ali no primeiro dia acompanhar esse caso no bairro Jardim Europa, um bairro nobre aqui da capital paulista, eu conversei com algumas pessoas ali da região, né, do bairro, inclusive da própria rua, e uma das perguntas que eu fui fazer ali para aqueles funcionários da obra, eu cheguei a ver o Rafael Conceição, porque ele tem algumas tatuagens no rosto, então aquilo me chamou a atenção. Quando eu vi as imagens, quando o Dionísio Freitas acompanhou a chegada dele aqui na delegacia durante a tarde de quarta-feira, eu lembrei que era uma pessoa que eu tinha visto ali na obra. Então, um detalhe que a polícia inclusive citou é que depois desse crime, depois do assassinato, que eles acreditam que de fato ele teve uma participação ativa ali na morte do idoso, do Carlos, de 77 anos, é que ele foi trabalhar normalmente para não chamar a atenção da equipe de investigação. Mas alguns detalhes foram deixados para trás, principalmente em relação ao comparsa dele. O Rafael trabalhava há cerca de 6 meses na obra, mas a equipe aqui de investigação do DEIC, Tiago, descobriu que o Jordan Magalhães Nogueira, de 26 anos, estava trabalhando na obra há apenas 6 dias. Ele seria um amigo do Rafael. E a polícia descobriu que depois do crime ele comprou alguns móveis para a casa dele. Inclusive, lembrando que o carro da vítima, do idoso de 77 anos, foi localizado na região do Capão Redondo, na zona sul aqui da capital paulista, ainda no início dessa semana. E quando os policiais chegaram até o automóvel, ele estava sem a chave. Justamente a chave que foi encontrada na casa do Rafael, que foi o primeiro suspeito já localizado pela polícia. Quando a equipe de investigação chegou até a residência do comparsa dele, que é o Jordan, que ainda não foi localizado, é considerado foragido pela polícia, eles localizaram alguns objetos que seriam da vítima e também uma quantia em dinheiro, cerca de 50 mil reais, que teria sido levado do Carlos. A gente tem uma reportagem que conta detalhe dessa investigação e os próximos passos da equipe aqui do DEIC. Vamos acompanhar. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram um dos responsáveis pela morte do idoso em cima do telhado. A polícia acredita que ele tenha caminhado por ali até conseguir acessar o imóvel da vítima de muro amarelo. Ao que tudo indica, Jordan Magalhães Nogueira, de 20 anos, é quem aparece na gravação. Para a polícia, ele é o executor do latrocínio. Roubo seguido de morte, que tirou a vida de Carlos Alberto Felice, de 77 anos, no Jardim Europa, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Rafael Procópio Conceição, de 26 anos, também é suspeito pelo crime. Ele tem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Decidiu fazer isso por quê? Eu não fiz nada, moço. Não? Por que é que você está sendo preso? Tava trabalhando. Estava trabalhando? Para nós não resta dúvida do envolvimento desses dois no crime e a gente vai aí também verificar a participação de outros, ainda que seja indiretamente.
Jordan e Rafael trabalhavam como ajudantes de pedreiro em uma construção vizinha à casa do idoso. Segundo a polícia, a informação de que Carlos havia vendido a própria casa por R$ 4 milhões e estaria com dinheiro no imóvel seria a motivação para o roubo. A investigação apontou que Jordan e Rafael trabalharam normalmente no dia anterior aos fatos. Jordan teria dormido na obra e, quando amanheceu, pelo telhado, acessado a casa do idoso. Seu Carlos foi torturado e assassinado após supostamente ter reconhecido os criminosos, que estavam com os uniformes usados na construção. Cerca de R$50 mil foram levados, além de outros objetos de valor e o carro da vítima. Essas e outras imagens revelam o exato momento que o carro da vítima é levado após o crime. Era dia 12 de julho, às 6 horas da tarde. Já o corpo de Carlos só foi encontrado 4 dias depois pela família, que estava sem contato. O veículo da vítima foi localizado na mesma região onde mora Jordan. Nessas imagens é possível ver a passagem do veículo antes de ser abandonado. O carro já estava com placa adulterada. A suspeita é que essa roupa, encontrada no mato, tenha sido usada para cometer o latrocínio. Todos esses objetos foram apreendidos na casa de Jordan. Entre eles, a chave do carro da vítima e o documento do veículo, que foi queimado. O Jordan, apesar dele ser jovem e não ter antecedente, mas ele é uma pessoa que tem total menoscabo com a vida, com a justiça, porque a partir do momento que ele matou o seu Carlos, torturou, matou, ele fugiu com o carro do seu Carlos, ele ficou andando com o carro do seu Carlos lá na quebrada dele, ele foi fazer compra com o carro, ele praticamente equipou a casa dele todinha, comprou móveis, até talheres ele comprou, tudo com o dinheiro da vítima, e ele estava como se nada tivesse acontecido. Deixou lá ainda a chave do carro, o documento do carro. Como se nada tivesse acontecido, Lombardi, foram dissimulados para tentar disfarçar. Então, mas olha, desde o primeiro instante eu vi o Dr. Fábio, que é o diretor do DEIC, falando, ele tinha certeza de que a polícia esclareceria o crime, tanto é que saiu do Departamento de Homicídios para a Delegacia de Crimes de Latrocínios. E aí o que acontece? Ele sabia que tinha gente do lado, ele ficou, o primeiro a ser preso, já tem antecedente, já cumpriu pena, então, eu não tenho nada, jogou nas costas do outro de 20 anos, mas não existe nenhuma dúvida de que os dois estão envolvidos. Eles torturaram durante 10 horas o empresário, levaram todo o dinheiro. Agora, a polícia trabalhou muito bem. Então, o criminoso acha que está praticando o crime perfeito. Sai dessa, porque você vai ser identificado e vai ser preso.